Esse salmo de 11 versículos, ele tem aqui, irmãos, para você dar uma olhada aí, ele tem 3 principais divisões. Do versículo 1 até o versículo 3, ele mostra o poder de Deus sobre a natureza. Do verso 4 até o verso de número 7, ele mostra o poder de Deus sobre os inimigos da cidade de Deus. E do verso 8 até o verso 11, ele mostra o poder de Deus sobre todas as nações. Amém? Então é um salmo de apenas 11 versículos e com muito assunto para todos nós. Ele começa assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Louvado seja o nome do Senhor. Então, a primeira coisa que nos chama a atenção neste versículo primeiro é a maneira como Deus é chamado, qualificado. Deus é chamado de refúgio e também é chamado de fortaleza. E quando você estuda estes termos da palavra de Deus, você descobre que estes termos que parecem que são iguais, eles têm uma aplicação um pouco diferente, não é? O Senhor chamado de refúgio está falando no aspecto de defesa, no aspecto de proteção que Deus é para cada um de nós. E quando Deus é chamado de fortaleza, é que em Deus nós não somente ficamos refugiados e protegidos, não ficamos só na defensiva, mas na fortaleza também a gente se prepara e se fortalece. Quantos podem louvar a Deus por isso? Então, o nosso Deus tem um objetivo com cada um de nós, quando nós nos reunimos na sua casa, por exemplo, numa reunião como essa, para estudar a palavra de Deus. Aqui não somente é um lugar onde a gente se sente acolhido, protegido, defendido por Deus, como também é um lugar onde nós nos preparamos para daqui a pouco sair novamente a campo e na força do Senhor nosso Deus, atendendo tudo que Ele nos deu dentro da sua fortaleza, nós sermos mais do que vencedores. Você pode louvar o Senhor por isso? Então, tanto serve para defesa, como serve para a nossa ação contra as hostes espirituais da maldade. Então, em Deus nós encontramos tudo. Aliás, Deus é o tema central deste Salmo 46. Parece, quando se lê assim à primeira vista, que o tema central seriam as lutas, as dificuldades. Mas o que mais sobressai no Salmo 46 é exatamente a pessoa do Senhor nosso Deus. Você pode louvar o Senhor? Amém? Então, o nosso Deus é o nosso refúgio e também é a nossa fortaleza. Então, não existe, irmãos, nenhuma outra porta, nenhum outro escape para nós. E como diz um brilhante pregador de séculos atrás, que nós não temos onde nos esconder de Deus, a não ser debaixo das asas do Altíssimo. Amém? É o único esconderijo que o homem pode se esconder de Deus, é nele mesmo. Bendito seja o nome do Senhor. Então, quando nós nos escondemos em Deus, nós estamos com toda a proteção necessária. Você pode bem dizer o Senhor por isso? Então, é esse sentimento, irmãos, que move o escritor deste salmo. É neste modo de sentir, neste modo de reconhecer a Deus. Então, outra coisa muito importante que ele diz é que este Deus, que é o nosso refúgio e fortaleza, ele é um socorro bem presente. Vamos repetir isso? Socorro bem presente. Louvado seja Deus. O que quer dizer essa palavra? Quer dizer com prontidão. Bendito é o nome do Senhor. É um socorro imediato. Deus não está sendo testado para ver se serve para ser Deus.
Deus não precisa ser testado por nenhum de nós. O nosso Deus é socorro bem presente. Você pode glorificar o Senhor, amém? Então, é de imediato, é com prontidão que Deus está à disposição de cada um daqueles que procuram a Ele como refúgio e como fortaleza. Bendito é o nome do Senhor. Não é demais repetir para os irmãos que também o nosso Deus, ou a nossa vida espiritual, não depende tanto de uma localização geográfica. Eu menciono aqui a casa de Deus, o templo de Deus, porque para nós assimilarmos algumas coisas, funciona assim. Porém, onde nós estivermos, aí está o reino de Deus, amém, irmãos? Onde um filho, uma filha de Deus está, ali está o reino de Deus. Porque o reino de Deus subentende o governo de Deus, a presença, o domínio do Senhor nosso Deus. Então, alguns irmãos sentem-se refugiados em Deus ou fortalecidos por Deus somente em certos endereços e horários. Mas pode ter certeza que também, quando você sai dessa casa, quando você sai da sua casa, quando você está no caminho, Deus continua sendo o seu refúgio e a sua fortaleza. Você pode louvar o Senhor por isso? Então, na hora de uma ameaça, Ele é teu refúgio. E na hora que você se prepara para realizar o bom combate, Ele é a tua fortaleza. Fortaleza de onde você sai, preparado, fortalecido, bendito é o nome do Senhor. Outra coisa importante é que se Deus é o nosso refúgio e fortaleza, é porque a oração que nós realizamos diante de Deus já pressupõe que nós vamos enfrentar conflitos e dificuldades. Então não existe aquele momento sereno, vou orar, mas eu vou esperar a melhor época da minha vida para orar. Eu vou esperar uma época em que toda a brisa é suave, tudo está calmo e tranquilo. Não. Quando você decide seguir o Senhor, está debaixo do refúgio, na fortaleza do Senhor, pode ter certeza, irmão, em todo tempo haverá lutas, haverá dificuldades, haverá problemas, mas em todo tempo você vai estar refugiado e vai estar fortalecido. Bendito e glorificado é o nome do Senhor. Então, não fique esperando de modo nenhum para levar a Deus a sua oração, uma época assim maravilhosa em que nada esteja acontecendo. Pelo contrário, nós vamos ver agora quanta coisa pode acontecer em nossa vida, ao nosso redor, e que está descrito aqui no Salmo de número 46. Vamos ver, por exemplo, que ele é um socorro bem presente na angústia, não é? Veja só que é um termo que alguns irmãos ficam até preocupados. Será que um crente pode ter uma angústia, né? Será que um cristão pode passar por uma situação dessa, não é? De estar angustiado. Então, meus irmãos, eu quero dizer para vocês que isso se dá mesmo, isso pode acontecer mesmo, isso pode surpreender alguns irmãos, porém, nós não podemos esquecer da parte inicial desse versículo. Na hora da angústia, você tenha um Deus a quem socorrer-se. Bendito seja o nome do Senhor. Eu até convidei outro dia uma pessoa que não estava conseguindo dormir, andando para cima e para baixo, deixou a família apavorada, e eu disse, venha para orar, porque na oração que você faz a Deus, você também está participando de uma verdadeira terapia, de um verdadeiro tratamento de Deus na sua vida. Bendito é o nome do Senhor.